Coringa, o filme dirigido pelo Todd Phillips, protagonizado pelo Joaquin Phoenix no papel do palhaço do crime, finalmente chegou nos cinemas e eu fui lá assistir o filme e quero bater um papo sobre ele aqui com vocês. Eu quero inclusive comparar com algumas versões do Coringa dos quadrinhos, principalmente a Piada Mortal, né, uma origem muito icônica do personagem, pra gente analisar o que tem de novo nessa versão do Coringa do Joaquin Phoenix, beleza? Então vamos lá! E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Se estiver gostando do vídeo, também puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito. E o link pro meu Instagram tá aqui na descrição também, porque eu tô sempre falando sobre cultura pop por lá. Mas vamos falar do Coringa. E primeiro de tudo, esse filme do Coringa não é pra criança, então pra parte mais nova aí da galera do meu público, fale com seus pais antes de ver o filme e esse vídeo aqui. Porque o papo não é infantil, é um filme bem adulto. E eu também vou dar spoiler do filme, tá? Porque eu quero realmente falar sobre a história dele com detalhes, então fiquem avisados. Então vamos lá, primeiro eu vou falar do que eu achei bom no filme e depois do que eu achei meio mais ou menos, beleza? Então, pra quem conhece o Coringa e já leu a versão da origem dele aqui, de A Piada Mortal, do Alan Moore, o núcleo da história do filme acaba sendo bem dentro do esperado. O Arthur Fleck, o protagonista do filme, é um cara ferrado de grana, que tá tentando simplesmente viver a vida dele sem fazer mal a ninguém, e aí ele acaba entrando por azar numa série de desgraças que fazem ele concluir que não vale a pena viver a vida dentro dos limites aceitos pela sociedade. E aí ele vira o Coringa e fica doido. Basicamente o que acontece em A Piada Mortal e também é o que acontece no filme. Mas o interessante é que a versão cinematográfica, a nova do filme, expandiu essa trama já tradicional com elementos novos, como a condição psiquiátrica do Arthur Fleck, que explica alguns comportamentos dele como Coringa, e também as relações familiares do Arthur, que fazem a história do filme ter reviravoltas realmente muito surpreendentes, até pra quem já conhece o Coringa das HQs. O Coringa, a família Wayne, o próprio Bruce, o Batman, né, são elementos extremamente tradicionais desse universo, mas o filme reorganiza as relações entre esses elementos de uma maneira nova, que fazem o filme ser realmente surpreendente para todo mundo, para quem já acompanha o Coringa e para quem não acompanha. Outro ponto de destaque do filme é a atuação, que é incrível. O filme é todo do Joaquin Phoenix, ele tá em 98% das cenas e ele carrega tudo nas costas e não deixa a peteca cair em nenhum segundo, é impressionante. O filme tem cenas longas, sem cortes, que realmente focam no que o Arthur Fleck tá sentindo e essas emoções são transmitidas de uma forma muito intensa. O filme tem a intenção de causar um certo desconforto realmente muito forte, com cenas meio constrangedoras onde o Coringa tenta se portar de uma maneira normal, mas não consegue, e aí você fica incomodado tanto por ele quanto pelas pessoas ao redor dele. E a gente sente esse desconforto porque a situação é realmente muito realista. Por exemplo, aquela condição que o Arthur Fleck tem de perder o controle da risada, aquilo ali existe, ó. Tem uma matéria do Estadão aqui que fala: conheço o transtorno neurológico que faz rir e chorar sem controle, se chama afeto pseudobulbar. E o Joaquin Phoenix transmite esse desconforto porque ele interpreta de uma maneira realmente muito realista esse personagem que não se encaixa dentro do padrão de comportamento social. Quer ver um exemplo desse desconforto? Naquela cena em que o Arthur Fleck enfia os dedos dentro da boca do pequeno Bruce Wayne. Porque aquilo é um adulto invadindo o espaço corporal de uma criança com seus próprios dedos. É uma das coisas mais deturpadas que você pode representar. E é nesse tipo de coisa que o Coringa se torna incômodo. E você não sabe o que ele vai fazer. É tudo muito inesperado. Então, resumindo, ao mesmo tempo que é uma versão assustadoramente real do Coringa, ela é magistralmente interpretada. E falando um pouco sobre as reviravoltas da história que eu citei, que eu achei muito bem feitas, deixaram a trama muito interessante. A relação do Arthur com a vizinha dele, por exemplo, que é interpretada pela Zazie Beetz. Ela, inclusive, é linda, hein? Que mulher maravilhosa. Todo filme que ela aparece, eu fico assim, Durante o filme eu fui achando a relação dele com ela realmente muito estranha, porque ela não fazia muito sentido. Ela estava sendo perseguida, depois vai na casa do cara e aceita sair com ele, e depois ainda dá um beijo no Arthur. Tipo, isso não é um comportamento real. O Arthur estava perseguindo ela e a filha. Se ela descobrisse, é claro que ela ia se sentir ameaçada e não confortável ao lado dele. E aí, pá, o filme prova que é tudo uma alucinação da cabeça do Arthur. Lembra que a vizinha diz pra ele: "Hey, você não é o
o Arthur que mora no final do corredor? Porque ela não tem proximidade nenhuma com aquele cara, ela nunca esteve com ele, era tudo uma ilusão da cabeça do Arthur. Esses delírios dele são introduzidos naquela cena em que ele tá assistindo o programa de TV e se imagina lá dentro, na plateia e tudo mais. Então o filme já tinha introduzido lá desde cedo essa explicação de que o Arthur tem alucinações. E as reviravoltas familiares do Arthur também são bem legais. A infância abusiva do Coringa, a revelação da adoção dele, a relação dele com a família Wayne, foram todas revelações bem surpreendentes e eu achei incrível como eles usaram a família Wayne como realmente uma parte importante da história e não só um easter egg para referências e coisas do tipo. Eu acho que o melhor uso disso tudo é justamente o pequeno Bruce Wayne, porque os primeiros assassinatos do Coringa ali no metrô geram muitas consequências. Todo aquele movimento político de protestos na rua e tal, tudo acontece por causa daqueles assassinatos do Coringa. Só que eu vejo como a maior consequência daquilo tudo o assassinato dos pais do Bruce Wayne. De forma que a consequência mais importante de toda a história do filme, de toda a tragédia do Arthur Fleck, é a futura criação do Batman, o ser que vai combater aquela centelha do crime que o Coringa plantou. Então, enfim, foi muito bom ver um filme de super-herói que conseguiu tocar esse sentimento de incômodo e desconforto dessa forma que Coringa fez, que é uma proposta bem diferente pro gênero de super-herói. E pra fechar agora, o filme é tecnicamente lindo, toda a fotografia, o foco da câmera, o cenário todo sujo, a falta de luz, toda a atmosfera do filme criada reflete muito bem esse tom deturpado do Coringa, decadente pra caramba, sabe? Tá, agora vamos falar do que eu achei bem mais ou menos do filme. Agora eu vou falar bastante de HQ, fazer comparações aqui, porque eu acho que a minha grande crítica pro filme é em relação à adaptação do Coringa, né? É olhando o filme como uma versão de um personagem que já existe. Mas vamos lá, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Minha principal crítica é, eu acho que esse filme motiva demais as ações violentas do Coringa como reações a coisas ruins que outras pessoas fizeram com ele. Pensa só, todas as pessoas que são mortas ou agredidas por ações diretas do Coringa em cena são representadas como pessoas que são ou babacas ou meio insensíveis ou que tiveram comportamentos opressivos em relação ao Arthur ou outras pessoas. Os 3 caras de Wall Street que o Coringa mata no metrô, eles estavam assediando uma mulher que estava no metrô e depois eles agridem o Arthur sem mais nem menos. Então eles são babacas e até criminosos, porque eles agrediram uma pessoa sem motivo. Depois aquele colega que é esfaqueado pelo Coringa no apartamento. Ele deu a arma pro Coringa e depois entregou ele pro chefe. Ou seja, ele foi um babaca, um filho da que ferrou com o Arthur Fleck no trabalho. E até os policiais que estavam ali atrás do Arthur, tem um momento ali que eles duvidam da condição psicológica do Arthur. Eles perguntam lá, esse distúrbio que você tem aí, você tem isso mesmo ou você faz isso de sacanagem porque você é palhaço? E uma pessoa que duvida da condição psiquiátrica de outra pessoa é o quê? É um babaca. Naquele momento, o cara foi insensível em relação ao Arthur, até porque ele tinha acabado de perder a mãe dele por causa do interrogatório dos policiais, e os caras não estavam nem aí pra dor dele, sabe? Eles foram pessoas insensíveis. E até o Murray Franklin, o apresentador do programa de TV, ele tirava sarro do Arthur, e depois ele ainda chama o Arthur no programa pra tirar mais onda com a cara dele. Pra deixar bem claro, esse cara é um babaca que quer que todo mundo se... Depois ele fica defendendo os caras de Wall Street como homens de bem, enquanto a gente, como público, sabia que os caras eram assediadores, babacas e tal. Então o filme coloca ele mais ainda no time dos babacas, isso é proposital. E todas essas pessoas são representadas dessa forma para que o Coringa mate pessoas de acordo com um certo compasso moral, para que ele ataque pessoas que são babacas ou que têm comportamentos minimamente insensíveis e até opressores. Ó, repara só, quando o Arthur esfaqueia aquele palhaço dentro do apartamento dele, ele deixa aquele terceiro palhaço ir embora, porque o cara não tinha feito nada contra ele, e por isso ele não mata o cara e tem piedade dele, de um cara que era uma testemunha de um crime dele. Ele simplesmente vai, ok, pode ir embora, eu curto você, ainda dá um beijinho no cara. No programa de TV, ele só mata o apresentador, os outros convidados que estão ao lado dele, e a plateia, ele não faz nada, porque ele não tem nada contra eles. Justamente porque o personagem é construído em volta de um certo compasso moral que faz ele só atacar quem
tem atitudes meio babacas ou insensíveis. E eu acho que o Coringa é um personagem que não pode parar por aí, sendo só um cara que ataca como reação a quem é babaca. O que faz o Coringa ser único é o fato dele poder ser um vilão que ataca todo tipo de inocente. A violência é parte dele em relação a qualquer tipo de pessoa, de uma forma que você não vê justificativa nenhuma nas ações dele. Fazendo uma comparação aqui, a entrada do Coringa lá no programa de TV tem uma forte inspiração no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Na HQ, o Coringa entra num programa de TV e dá um beijo nessa senhora aqui, exatamente igual ao que ele faz no filme. Certo? Só que qual é o grande diferencial entre essas duas versões? O Coringa na HQ beija a mulher pra envenenar e matar ela. Assim como ele também mata todas as 206 pessoas do auditório. Isso é a essência do Coringa. Ele é um personagem caótico que simplesmente quer matar todo mundo. E é isso que ele faz. Enquanto no filme, ele vai no programa de TV e só mata o apresentador, que era o cara que estava sendo representado como um babaca. Entende aqui, é mais fácil pra gente, como público, ver um personagem que é um babacão ser assassinado. O que é difícil de fazer mesmo é mostrar aquele personagem que é 100% legal, que a gente gosta, que a gente sente afeto, que é uma pessoa bacana, que faz você torcer por ela no filme. Quando esse tipo de personagem é morto, aí sim você sente que quem matou ele é um baita de um vilão descontrolado. E nessa cena, o Coringa ainda tem aquele discurso sobre toda a opressão que ele e outras pessoas oprimidas em Gotham sentem. Sendo que ele tá à frente ali a um cara rico, que é uma das pessoas que tá por cima em Gotham City. Então a situação é organizada de uma forma que o Arthur Fleck sai como alguém que ainda sente empatia pelo sofrimento dos outros. E como eu já falei, o que eu acho que faz o Coringa ser único nos quadrinhos é justamente o fato dele ser caótico e não ter nenhum parâmetro pra matar. Ó, aqui em A Piada Mortal do Alan Moore, por exemplo. O Coringa vai na casa do comissário Gordon e simplesmente atira na filha dele sem mais nem menos. Ela não foi representada como babaca nem nada, era só uma menina vivendo a vida dela e ela toma um tirambaço do Coringa. Depois ele tira as roupas dela e começa a tirar fotos dela agonizando com o ferimento. É uma parada muito cruel. Então você tem o Coringa atacando uma pessoa que não foi babaca, que não oprimiu ninguém, que não fez nada de ruim. E assim você vê na sua frente como o Coringa é totalmente caótico e ataca qualquer tipo de pessoa sem nenhuma compaixão. E eu acho que o filme não representa esse estágio final do Coringa totalmente descontrolado e cruel com muita intensidade quando tem a chance. Por exemplo, lá no final do filme, quando ele sai daquela consulta no sanatório, você percebe que ele matou a psicóloga, psiquiatra, não sei, que era uma pessoa inocente que não tinha feito nada de ruim, ela estava só fazendo o trabalho dela. Mas o filme não mostra nenhuma atitude realmente violenta do Coringa em cena. Ele só faz o corte da cena e mostra que o Coringa matou por causa das poças de sangue que ele tá deixando. Eu acho que o impacto de você ver uma meia suja de sangue é muito baixo perto de você ver realmente o Coringa executando uma ação cruel, tipo o que ele faz com o cara no apartamento dele. Eu acho que o filme tinha que ter mostrado o Coringa fazendo aquilo ali com uma pessoa totalmente inocente, que é uma pessoa gente boa, bem desenvolvida pelo roteiro, que não cometeu nenhum tipo de ação opressora em relação ao Arthur. Para deixar bem evidente o grau final da transformação do Arthur em Coringa, mostrando com intensidade mesmo, de forma visceral, que o compasso moral dele acabou. Ali no final ele matou porque ele precisava fugir e nem mostrou ele matando, então não acho que foi algo muito intenso. Faltou a coroação do estágio final do Coringa, e eu acho que isso é muito importante pro personagem. É isso que faz ele ser único. É tipo quando ele invade o apartamento da vizinha lá também, que a gente percebe que a relação dele com ela era uma alucinação. Aquela cena deixa meio em aberto o que aconteceu depois dali. A gente vê o Arthur fazendo assim, né, indicando que pode ter alguma coisa de morte e violência ali, mas o filme não mostra, mais uma vez, porque aquela personagem ali não tinha feito nada de ruim, ela não era babaca, ela não tinha feito nada de errado, e aquilo ali é o tipo de violência que o Coringa das HQs cometeria. A violência gratuita contra uma pessoa que não fez nada. E o filme não mostra isso.
Ele deixa isso em aberto. Então, enfim, é isso que eu penso sobre o filme. É uma questão totalmente pessoal, é questão de gosto, eu sei, acho que vai bater pra cada pessoa de uma forma aí. E as minhas referências que eu tenho do Coringa, a minha interpretação dele fizeram eu enxergar essa crítica aí no filme. Mas é bem pessoal, acho que isso vai ser de cada um pra cada um. Mas enfim, digam aí o que vocês acharam do filme do Coringa, se vocês gostaram desse vídeo, puderem deixar aquele like, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se vocês ainda não forem inscritos, convido vocês a se inscreverem aqui também e dar uma olhada na descrição aqui do vídeo com os links para as playlists do canal organizadas por temas e tudo mais. Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço.